Nesta semana, o Brasil acompanhou o drama da falta de oxigênio em Manaus. Roberto Cabrini viajou para o Amazonas e mostra com exclusividade a situação dentro dos hospitais. São pacientes que lutam pelo direito de respirar. E o apelo das equipes médicas no desespero pelo mínimo de estrutura para salvar vidas. O socorro a Manaus. A crise do oxigênio e suas implicações. O que de fato está acontecendo dentro dos hospitais em Manaus? Você vai ver agora um documento exclusivo do Domingo Espetacular da realidade de dois dos principais na capital do Amazonas, o Hospital 28 de Agosto e o João Lúcio. Madrugada de sábado, devidamente paramentados, estamos nos preparando para ter acesso a um dos principais hospitais públicos de Manaus nessa situação de caos, o Hospital 28 de Agosto. Vamos entrar. Os bastidores que revelamos chocam. O medo de que o oxigênio termine a qualquer momento está sempre presente. É um oxigênio para 5 pessoas em uma sala. Gente, pelo amor de Deus, uma calamidade. O médico não sabe mais o que fazer. É um absurdo isso. Em Manaus morrer paciente por falta de oxigênio. Isso é inadmissível. O apelo dos funcionários à saúde. Quem tiver oxigênio em casa, por favor, bala sobrando, traga aqui para o hospital que vai ser bem-vindo. Enquanto vamos nos aproximando em nossa longa jornada, as reflexões são inevitáveis. O que está, afinal, à nossa espera? Do alto cenário grandioso, até sugere a normalidade. Mas aqui, há muito tempo, essa palavra não tem sido usada. Enquanto vemos a paisagem exuberante da floresta amazônica, é inevitável refletir como o pulmão do mundo foi se transformar em um lugar onde as pessoas morrem, justamente por falta de oxigênio. No balanço do toque do avião na pista, estamos agora perto do desembarque. Em terra firme, as imagens chocam. Estamos em frente ao Hospital 28 de Agosto aqui em Manaus. As ambulâncias nesse momento estão transferindo pacientes que serão levados diretamente ao aeroporto e de lá seguem para outros estados. Aqui, as UTIs estão lotadas, falta oxigênio e a situação é muito crítica. O número de mortos aumenta a cada minuto. Uma explosão. Como a capital do Amazonas chegou a esse ponto? Estamos acompanhando a inspeção da médica urgencista Patrícia Sichar, que é vice-presidente do sindicato da categoria no estado. Para registrar tudo, usamos nossos próprios celulares. Nos deparamos com unidades completamente abarrotadas de doentes de Covid, gente que clama por oxigênio e por atenção. A primeira parada acontece em um dos setores mais críticos do Hospital 28 de Agosto. Essa é a chamada Sala Rosa, uma sala de observação no enfrentamento da Covid. Aqui também, a falta de oxigênio tem apresentado as suas consequências. Os pacientes passam por momentos dramáticos pela falta de oxigênio. Jamais se sabia quando ele estaria disponível. Tempo para uma breve conversa com o filho de um dos pacientes. É complicado que o pessoal fica comentando que vai voltar o oxigênio, certamente caminho lá em cima, que a gente fica com receio de perder nossos pais, nossos parentes. Depois do 28 de agosto, estamos chegando no Hospital João Lúcio, outro hospital estadual de politraumatismo transformado em hospital para atendimento de Covid-19. No Hospital João Lúcio, o cenário que encontramos é ainda pior. Esta é a sala rosa deste hospital. Anteriormente, uma sala para pacientes de politraumatismo. Agora, todos os pacientes aqui são de Covid-19.
Logo que eles chegam no hospital, logo que eles são internados, eles vêm para cá. Essas imagens mostram claramente a situação de superlotação. Essas imagens revelam que não há vaga para mais ninguém. Mesmo assim, os doentes não param de chegar. Uma enfermeira, que pede para não ser identificada, desabafa. Ela está emocionada. Como a senhora descreve a situação aqui? Está bem crítica, né? Na verdade, a gente tenta salvar quem a gente pode. Quantas vezes a senhora teve que fazer esse tipo de escolha entre quem tem mais chances de sobreviver e quem tem menos? Todos os dias. A médica não se conforma com a situação. Estamos com os hospitais superlotados, não há vaga para mais ninguém, não há ponto de oxigênio para mais ninguém. Ontem mesmo eu presenciei 2 mortes por asfixia no Platão Araújo, pela falta de oxigênio para acudir a população. Os pontos de saída de oxigênio são disputados e têm que ser usados coletivamente. Fácil de entender, porque exatamente nesse dia a cidade chega a um recorde trágico. São 213 mortos. Boa parte deles vítimas da oferta escassa, ou às vezes nenhuma, de oxigênio. O pai e a mãe do administrador de empresas Iad Rajogi estavam internados com Covid-19 desde o começo do ano. Na última quinta-feira, os parentes receberam uma ligação do hospital. Fomos informados que os 2 faleceram por falta de oxigênio. E assim é uma cena deplorável que eu não desejo a ninguém. Ter que reconhecer os corpos dos pais e colocar dentro do caixão. O desabafo da psicóloga Thalita Rocha viralizou nas redes sociais. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga. A sogra dela estava internada numa unidade básica de saúde, aguardando uma vaga de UTI. O oxigênio acabou e todo mundo começou a passar mal. As famílias que começaram a chegar com o cilindro, colocavam o cilindro para os seus familiares e o do lado falava, me dá um pouquinho de ar, por favor, só um pouquinho, a minha mãe vai morrer, minha tia vai morrer, né? Eu me emociono de lembrar porque foi horrível. Depois da repercussão dos vídeos, Thalita conseguiu a vaga, mas foi tarde demais. Foi questão de minutos, ela entrou e depois que a gente recebeu a notícia, assim, ela realmente não tinha conseguido. Esses 2 enfermeiros não querem se identificar. Eles trabalham no Hospital 28 de Agosto, aqui em Manaus, onde tivemos acesso. Desde que começou essa crise do oxigênio, com que realidade vocês têm convivido? A gente vive uma realidade muito triste, onde os pacientes chegam e temos que escolher quem vai viver. Porque não tem leito, não tem equipamento, os médicos também estão sobrecarregados, o médico fica desesperado. Todo mundo, o recepcionista, o maqueiro também, todo mundo está super esgotado. Imagina se a enfermagem entrar em colapso também. Nas palavras desse médico, da UTI do 28 de agosto, o retrato do caos. Tanto é verdade que ontem, o 28 de agosto, fechou as portas para atendimento externo. Doutor, somente nesse dia, onde eu tive acesso ao Hospital 28 de agosto, morreram 213 pessoas em Manaus. Desse número, quantas pessoas morreram no 28 de agosto? Aproximadamente 40 pessoas. Em que eu coloco a superlotação dos hospitais? Foram fechados os hospitais de campanha, que serviam para diluir esses pacientes em todas as unidades. Agora estamos diante do médico que lidera sua categoria no estado do Amazonas, o Dr. Mário Viana. Ele descreve a situação de modo contundente. O que está acontecendo no Amazonas, faltar oxigênio em plena pandemia, é inadmissível. A que o senhor atribui essa crise do oxigênio aqui no Amazonas? Eu acredito que não houve um planejamento do poder público do Amazonas para atender às necessidades de oxigênio na rede pública estadual. Exatamente quando se sabia que isso iria acontecer? Setembro de 2020. Nas portas das clínicas, familiares em agonia. Então, nós aqui fora, cada vez que chamam uma ali para dar uma notícia de que seu parente morreu, a gente pensa que o próximo é o nosso. E completamente indignados.
Minha sogra ainda não morreu, porque os filhos estão se mobilizando para conseguir oxigênio para ela, porque senão ela já tinha vindo a óbito. Por conta própria, muitas pessoas saem pela cidade em busca de cilindros. Chegou o oxigênio! E minha mão tá toda suja. Isso aqui é de carregar oxigênio. Uma busca quase sempre em vão. Cada um aqui tem alguém muito próximo entre a vida e a morte. Para quem que é o oxigênio que você está esperando? Eu, para minha mãe precisa muito de uma UTI. Eu tô rezando, a gente tá movendo céus e terra para uma UTI. Eu perdi meu pai faz 7 dias já. Para quem é o oxigênio? É para minha cunhada. Como é que ela está? Muito mal. Muito Sei. mal. Conseguir um cilindro de oxigênio torna-se verdadeira obsessão. A procura pelo oxigênio gera ações desesperadas por parte da população. Estamos aqui em frente à Carbox, uma das empresas que fornece oxigênio aqui no estado, e essa é a situação. Todos vocês estão à espera de oxigênio? Sim, já recebi. Você está à espera de oxigênio? Desde ontem, para minha avó. Eu estou desde ontem para o meu pai, eu vim para cá, aí a polícia pegou e bloqueou a nossa... De repente, o dono da empresa aparece. Ele se chama Marcelo Dutra, o proprietário da Carbox Gases. A gente tem a consciência de que as pessoas que estão aqui ainda conseguiram um cilindro para vir encher, mas com certeza a grande parte não conseguiu cilindro. E eu não tenho como disponibilizar cilindro. Eles deixam o cilindro, nós enchemos o cilindro aqui, por exemplo, ele já deixou nome, já deixou contato. Esse cilindro vai ser enchido e ele vai ser avisado para vir buscar. Estamos próximos a mostrar como o oxigênio é captado e processado a partir da imensidão da floresta amazônica e, principalmente, porque sua produção ainda está muito distante de atender à alta demanda. Nós estamos hoje com toda a planta voltada para a produção do oxigênio medicinal. No entanto, tudo que se produza no estado do Amazonas hoje é insuficiente. Nós não temos demanda instalada no estado para atender a convulsão social que essa cidade se transformou. Tudo começa aqui, nesta planta fabril. O oxigênio é retirado da atmosfera em um processo onde se gasta muita energia. É o setor mais sensível dessa empresa. Qualquer problema que eu tiver aqui no fornecimento de energia ou no descompasso dessa máquina, significaria pelo menos de 12 a 15 mil metros cúbicos menos produzidos. Da planta, o oxigênio chega nesses tanques criogênicos na forma líquida. Uma parte já está indo direto para os isocontainers que vão abastecer hospitais na forma líquida para consumo imediato. E nós temos uma outra parte que está sendo levada para os tanques de enchimento de cilindro. Enquanto isso, mais um pequeno carregamento de cilindros de oxigênio é levado para gente desesperada, ávida por conseguir um cilindro que seja. Mais 40 cilindros serão entregues. A comoção é nítida. Isso é para sua tia. Você acha que vai conseguir salvá-la? Se Deus quiser. As pessoas deveriam encontrar esse oxigênio nos hospitais. Nos hospitais. Não aqui. Não deveriam precisar vir aqui. Não, nem nessa empresa que não é contratada do governo, mas que está com toda a planta voltada. Porque isso aqui é uma situação de desespero, é o sintoma do desespero. Os relatos se multiplicam. Alguns têm sorte de conseguir o oxigênio. Comprar um cilindro desses não é nada barato. Quanto sai um cilindro daquele lá para vocês? Aqui. Vocês compram por quanto? 600 reais. Vocês pagam no próprio bolso. 600 reais. 600, 800 reais. Mas a maioria continua na fila de espera. Nós temos 3 idosos e 2 crianças em estado clínico hospitalar necessitando de oxigênio. Meu irmão está em casa necessitado. Os números de internações e mortes pela Covid-19 batem recorde. E ainda assim, não param de subir. A média móvel de mortes do estado cresceu 183% nos últimos 7 dias. E junto com a alta de casos, subiu também o consumo de oxigênio. A demanda corresponde ao dobro do que em abril e maio de 2020, quando houve o pico da pandemia no estado.
O consumo diário hoje em hospitais públicos e privados é de 76.500 metros cúbicos na capital e outros 15 mil no interior. Mas as empresas locais que fornecem a substância têm capacidade de entrega de 28 mil metros cúbicos por dia, ou seja, quase um terço do necessário. Resultado: caos. A principal empresa fornecedora de oxigênio no estado do Amazonas está no olho do furacão. Trata-se da White Martins, que se defende. Nos últimos 15 dias, a demanda aumentou 5 vezes e segue crescendo fora de controle e qualquer previsibilidade. Esse é o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Ele está apenas no 16º dia de mandato e já enfrenta a pior crise sanitária da história. O total de sepultamentos na cidade de Manaus desde quarta-feira explodiu. Na quarta-feira, 186. Na quinta-feira, 198. Na sexta-feira, 213. Eu acabo de receber aqui o relatório do sábado, 202 sepultamentos na cidade de Manaus. Na minha concepção, faltou planejamento, faltou atitude e eu creio que isso poderia ter sido evitado. Como é que o senhor descreve a situação nos hospitais aqui da cidade no momento? Cenário de guerra, tristeza, luto, pranto, dor. Manaus sofre. Enquanto era eleito prefeito da cidade, ele perdia a própria mãe, vencida pelo vírus da morte. Eu posso falar porque eu perdi minha mãe. Quando? Há pouco mais de um mês. Eu queria ter tido a oportunidade de salvar esse povo. A crise atual ganha para ele contornos ainda mais fortes. Esse vírus maldito tem destruído a vida de pessoas no mundo todo. Ele visitou a minha casa e levou no meu amor. Por que Manaus e o Amazonas chegaram a esse ponto? Em agosto, a Fiocruz já alertava para a chegada de uma segunda onda da pandemia e pouco tempo depois já havia sinais de que o oxigênio podia faltar. O cenário de guerra já é um velho conhecido por aqui. Em abril e maio do ano passado, a cidade e o estado já tinham vivido situações devastadoras. As covas coletivas do primeiro surto. Em meio a denúncias de superfaturamento e hospitais superlotados, onde se viam corpos e mais corpos levados aos contêineres tão frios quanto impessoais, as aglomerações, as festas clandestinas no final do ano e a renúncia frequente do uso de máscaras mostravam que as lições não tinham sido aprendidas. E a conta chegou. Uma conta muito amarga. Faltou dinheiro para o enfrentamento da segunda onda? O governo federal revela ter enviado 18 bilhões e meio de reais ao Amazonas em 2020, entre recursos e benefícios. Já houve um colapso no atendimento? É o sentimento que domina a população de Manaus. Hospitais de campanha, que agora salvariam vidas, foram fechados antes da hora. Por que o Estado não se preparou? Como explicar isso a uma população agora revoltada? O governador Wilson Lima não atendeu aos meus pedidos de entrevista. Governadora. Nessa entrevista à Record do Amazonas, o governador assim se defendeu dos que responsabilizam sua administração por parte dos acontecimentos trágicos. O problema não é falta de dinheiro, não é falta de recurso, não é falta do produto no mercado. O problema é a logística para fazer com que esse produto chegue aqui. Porque a gente está lidando com uma carga que é inflamável, né? E uma quantidade significativa de oxigênio. E ele não é transportado de qualquer forma, ele não é simplesmente você chegar lá e abastecer um tanque. Há todo um procedimento para que isso aconteça, mas a nossa expectativa é que até o final do dia a gente tenha uma situação equilibrada e de abastecimento em todas as unidades. Mas a ajuda demora a chegar.
Só na quinta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, admite que Manaus vive um colapso. Manaus teve o pior momento da pandemia em abril do ano passado. Já foi em Manaus, já houve um colapso no atendimento em abril e foi revertido. E aí desceram as taxas e agora nós estamos novamente numa situação extremamente grave em Manaus. Eu considero que sim, há um colapso hoje no atendimento de saúde em Manaus. O ministro ressalta ainda as dificuldades logísticas por causa da posição geográfica da capital. O Estado entrou com uma ação na Justiça para que as empresas fornecedoras de oxigênio garantam o abastecimento. Em paralelo, montou a Operação Oxigênio, junto ao Ministério da Saúde, para buscar o insumo em Fortaleza e em São Paulo. Desde sexta-feira, aviões da Força Aérea Brasileira aterrissam na capital amazonense, levando cilindros. Parece apenas uma gota no oceano, ou nos rios da bacia amazônica. O governo também decide transferir pacientes com estado de saúde moderado para outros estados. Até sábado, pessoas foram levadas para Goiás, Piauí, Maranhão, Brasília, Rio Grande do Norte. Esta é a situação nos hospitais e nos cemitérios. Ou seja, o caos continua. Bora aqui! Chegou, gente! Dentro dos hospitais, a imagem da superlotação. Algumas unidades ampliaram o horário de funcionamento e instalaram câmaras frigoríficas. A prefeitura anunciou a abertura de 1.000 covas. O nome é Francilene, mas todos a conhecem como Fran. Aqui está ao lado dos filhos. Uma mulher extrovertida, comunicativa, sempre disposta a ajudar os outros. Há 5 dias, ela se sentiu mal. Tinha febre, dores no corpo, cansaço. Desta forma, foi internada na Policlínica Redenção. Seu estado se agrava. O tempo vai se esgotando. O livro da história de Francilene tem suas últimas páginas. Ela morre no começo da tarde desse sábado. Domingo, 8 da manhã, estamos na entrada do cemitério Parque do Tarumã. A dor da despedida. Mas nossa entrada é barrada. A gente não pode registrar o sepultamento? Não. A responsável pelo cemitério me informa que a ordem é do prefeito. Não podemos mesmo entrar. Mas isso não nos impede de mostrar o que está sendo ocultado. Denise, a irmã, está lá dentro e tudo registra. E assim vai me mandando o que de fato acontece. O mínimo que todo ser humano precisa, que é ter o direito de respirar. A gente ainda tem que lidar com uma situação como essa, indignante. Tá aí, ó, Cabrinho. O nosso último adeus tá assim, ó, no meio de um monte de lama, do lado da cova dela. Aqui, acabaram de abrir. Manaus está desse jeito. Do lado de fora, os parentes que não conseguiram entrar se emocionam. Ela estava com Covid dentro do hospital, completamente sem ser assistida. Minha irmã morreu, deixando 4 filhos menores, sem a menor condição, por falta de oxigênio. Entre os que estão nesse momento, enterrando seus mortos, personagens que jamais esqueceremos. Biografias que se recusam a ser simples números da segunda onda. Será mesmo que dessa vez se aprendeu algo? Para tentar frear a transmissão do vírus, na quinta o governo estadual impôs um toque de recolher por pelo menos 10 dias. Essa é a imagem da crise. O toque só não vale para profissionais com atividades consideradas essenciais, a minoria da minoria. O aumento de casos já era esperado após as festas de Natal e Ano Novo.
por isso, no final do ano, o governo chegou a decretar algumas restrições, mas voltou atrás após protestos de comerciantes e empresários. Em dezembro, o senhor, como médico de uma UTI, já sabia que essa crise iria acontecer. Com certeza. O que isso nos ensina? Que nós precisamos melhorar o diagnóstico precoce e o atendimento imediato ao paciente com Covid. Por trás de tantas mortes, há também nessas terras a constatação da existência no Amazonas de uma mutação do vírus da Covid-19. A variante do vírus encontrada aqui é a E484K, um novo desafio para os cientistas. Essa variante identificada em Manaus, ela tem maior infectividade, ou seja, elas são mais facilmente transmitidas entre humanos, tem maior capacidade de infiltrar as células humanas. O pesquisador da Fiocruz, Jessen Orellana, pesquisa o assunto sem parar. Independente da cepa ser mutante ou não, ser conhecida ou não, ela só vai circular se nós permitirmos. Portanto, se nós abrirmos mão do uso de máscaras adequados, da higienização adequada, se continuarmos promovendo aglomerações desnecessárias, nós não apenas vamos nos preocupar com essa nova variante, mas também com o aumento do número de casos e podemos fazer o que nós estamos vendo em Manaus.